Bom, galera, vamos lá. Mais uma questão da prova da SpaceX 2024, modelo D, questão 39. Então, olha só, nossa correção não é só apontar a resposta certa. É justificar, apresentar, ver os nomes, entender um pouco mais e assim trazer um pouco mais de conhecimento sobre a questão, um pouco mais consistente do que simplesmente apontar essa é a resposta certa. Por isso, um pouquinho mais trabalhada essas respostas. Bom, vamos lá. Questão 39, vamos lá. Ao movimento social intelectual filosófico que desenvolveu principalmente na França e na Inglaterra entre os séculos 17 e 18, em que diferentes pensadores formularam teorias defendendo a liberdade de expressão, igualdade jurídica entre as pessoas, a tolerância religiosa e o liberalismo político-econômico, com base na divisão de poderes e governos representativos, dá-se o nome de... Vamos lá, vamos analisar aqui. Renascimento. Bom, Renascimento não é bem esse movimento, até porque o Renascimento a gente tem um berço, que é Itália, né? Então, Veneza, Gênova, principalmente Florença, até Roma, são berços do Renascimento. Depois ele se espalhou, mas o Renascimento ele é um resgate à cultura clássica greco-romana, mas aí começa a surgir a ideia do humanismo, do antropocentrismo do homem no centro do universo, dá os pontapés iniciais para uma questão científica, um renascimento científico, afinal Galileu Galilei, Copérnico, Kepler também fazem parte desse processo do Renascimento. O Renascimento como um todo, é um movimento humanista. Então, muito italiano para poder dizer que é França e Inglaterra. E ele é anterior ao século XVII. O próprio Renascimento tem três fases distintas. O Trecento, que são os anos 1300, o Quattrocento, que são os anos 1400, e o Cinquecento, ou seja, século XIV, século XV e século XVI. A questão fala 17 e 18. Então, descarta Renascimento. Mercantilismo ilustrado. Isso aí é um termo, cara, que eu desconheço completamente. Ele é até um pouco contraditório. Então, provavelmente, criado, inventado essa questão, essa resposta. Mercantilismo é o monopólio, né? Então, faz parte dali do poder, da função, do papel econômico que tem para as monarquias absolutas. Então, aqui está falando de movimento social e não de monarquias absolutas. Liberdade de expressão, e o mercantilismo é monopólio, é intervencionismo estatal. O Ilustrado tenta dar uma quebrada aí nessa ideia, mas esse termo realmente é desconhecido. Despotismo esclarecido, despotismo ilustrado. Esse termo existe, mas o despotismo ele é uma consequência desse movimento que traz essa questão, debate essa questão da liberdade de expressão e igualdade jurídica para alguns monarcas europeus, déspotas, ou seja, tiranos, que de certa forma eles, para não eclodir um problema maior, afinal, esse movimento do século XVII e XVIII, ele vai dar origem à era das revoluções, revoluções burguesas, transformações liberais, né? Então, esses déspotas, eles eram tiranos, mas eles davam um certo grau, soltavam a corda para dar uma certa distensão, para não explodir a coisa para cima deles. Né? Um exemplo é o que aconteceu na Revolução Francesa, que vem depois desse movimento do século XVII, mas é final do século XVIII. A Revolução Francesa foi o quê? Arregaçou tudo, bagunçou tudo, guilhotinou o rei, guilhotinou a rainha. Então, não queriam o mesmo destino. Prússia, Áustria, Rússia, esses outros reinos não queriam o mesmo destino. Eles queriam, uma coisa, manter o poder deles ainda absoluto, mas com certa flexibilidade para a coisa não bagunçar tudo. Então esses são os déspotas, mas então não pode ser então relacionado com a divisão de governo, de poderes representativos, porque era o contrário dos déspotas. Bom, iluminismo, também conhecido como ilustração, o esclarecimento é a resposta correta. Iluministas como Montesquieu, Barão de Montesquieu, que defendia a teoria dos três poderes, aquela questão do executivo, judiciário e legislativo. Voltaire, que defendia a questão da tolerância, da tolerância, retratava a tolerância religiosa, porque era intolerante. A questão do direito de liberdade de expressão. Rousseau, que era a vontade geral do povo, Diderot, que propagava as ideias com a enciclopédia, além da parte econômica do pensamento iluminista, como os fisiocratas franceses, Quesnay, Gournay, Turgot, como Adam Smith, o escocês, que vai lá, o pai da ciência econômica, com a questão do trabalho, da produtividade, da lucratividade. Então a resposta correta, delta.
D. O empirismo já é uma corrente que começa a aparecer e ganhar muita força no Renascimento, que é aquela coisa da experiência que vai associado à razão, à ciência, que começa a surgir lá no Renascimento, o humanismo. Tá? Mas o empirismo é aquilo de você poder obter respostas pela sua própria experiência. Né? Não é aquela coisa mais mística, né, de chegar e falar que aquilo é daquele jeito porque tem que ser. Então, não, peraí, eu posso experimentar para descobrir se isso aqui, fazer minhas experiências, experimentar comigo mesmo, ter a minha vida como experiência. O empirismo, ele traz isso, essa experiência pessoal, vamos dizer assim. Tá bom, gente? Então, resposta da 39, modelo D, letra D, delta. Valeu!